Olá, meus amados irmãos, vamos a mais uma mensagem, hoje uma mensagem especial do Dia dos Pais. E o que nós vamos abordar hoje, o título dessa mensagem é Um Pai que Lutou, mas Nunca se Corrompeu. Porque hoje o que mais nós temos visto, nesses dias atuais, são as pessoas, os pais que se corrompem com a desculpa da dificuldade. Mas a mensagem que nós vamos trazer hoje é de um pai que lutou, mas nunca se corrompeu. O justo anda na integridade. Feliz serão os seus filhos depois dele, como está no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Hoje é dia dos pais e quero falar de um tipo de pai que muitas vezes não aparece nas fotografias, mas aparece todos os dias na história da sua família. É o pai que lutou para colocar o pão dentro de casa, lutou quando as portas se fecharam, lutou quando faltou dinheiro, lutou quando ninguém reconheceu o seu esforço, lutou cansado, preocupado e muitas das vezes em silêncio. Mas existe algo ainda maior que ele conquistou. Ele venceu sem se corromper. Talvez ele tenha tido oportunidades de fazer coisas erradas para conseguir o que precisava. Talvez tenha sido tentado a abandonar seus princípios. Talvez tenha visto pessoas prosperarem através da mentira, da desonestidade e da corrupção. Mas ele escolheu permanecer de pé, porque sabia que poderia perder muitas coisas nessa vida, mas não queria perder aquilo que realmente importava, sua integridade diante de Deus e o respeito dos seus filhos. Como está na Bíblia, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Pai, talvez você não tenha deixado uma grande herança financeira para os seus filhos, mas se você deixou um exemplo de honestidade, trabalho, fé, caráter e temor a Deus, deixou uma herança que o dinheiro não pode comprar. Você ensinou seus filhos que é possível passar pela dificuldade sem abandonar a fé, que é possível ser humilhado sem se tornar desonesto, que é possível perder oportunidade sem vender os princípios, que é possível trabalhar muito, lutar muito e continuar dizendo: eu prefiro permanecer fiel a Deus. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi levado para uma terra estrangeira e passou por injustiça, mas não se corrompeu. Daniel foi levado para a Babilônia, viveu em um ambiente completamente contrário à sua fé. A palavra declara: Daniel, porém, assentou no seu coração não se contaminar. Então é esse pai que tem no seu coração a determinação, por mais que passe por lutas, por dificuldade, mas não vai se contaminar, não vai se corromper. Essa é uma grande lição para todo pai. Não basta deixar uma casa para os seus filhos, é preciso deixar um exemplo dentro de casa. Não basta alimentar os filhos, é preciso ensiná-los a viver. Não basta trabalhar para dar coisas, é preciso mostrar valores. Não basta dizer, eu amo você, é preciso demonstrar esse amor através das atitudes. E talvez seus filhos não tenham entendido todas as lutas enquanto eram pequenos. Talvez tenha visto apenas o pai cansado, chegando em casa. Talvez não soubesse quantas preocupações você carregava. Talvez não soubesse quantas vezes você abriu mão de algo para que eles tivessem. Mas um dia eles vão entender, porque existem coisas que somente o tempo consegue explicar. Pai, suas mãos calejadas contam uma história. Seu suor conta uma história. Suas renúncias contam uma história. Sua fidelidade
andar no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Pai, talvez você não consiga dar tudo aquilo que seus filhos desejam, mas dê aquilo que o dinheiro não compra. Seu tempo, seu exemplo, sua oração, sua presença, seu abraço e sua fé. E quando a vida apertar, ensine seus filhos a não desistirem. Quando vier a tentação, ensine-os a dizer não. Quando vier a injustiça, ensine-os a permanecer íntegros. Quando vier a dificuldade, ensine-os a confiar em Deus. Porque o verdadeiro legado de um pai não está somente no que ele deixa para os filhos, está principalmente naquilo que ele deixa dentro dos filhos. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos deles, diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Que nesse dia dos pais, Deus fortaleça cada pai que continua lutando, que Deus renove suas forças, que Deus honre suas lágrimas, que Deus abençoe o trabalho das suas mãos e que seus filhos possam olhar para você, não apenas como aquele que trabalha para sustentá-los, mas como aquele que lutou para sustentá-los sem abandonar a Deus. Porque no final do caminho, da caminhada, mais importante do que dizer eu consegui tudo o que queria, é poder dizer eu passei por tudo isso sem perder a minha fé, a minha família, a minha integridade diante de Deus. Feliz Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe todos os pais que lutam, trabalham, protegem, ensinam, oram e permanecem fiéis. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Como está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos na Tua santa e poderosa presença. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor perdoe todos os pecados, todos os erros, todas as falhas, tudo que temos feito que tem desagradado a Ti. E que Teu Espírito possa consolar, possa entrar nesse coração, habitar como presente de Deus, para dar vida, para dar alegria, para dar força, para dar inteligência, para dar sabedoria divina, administrando a vida, administrando o trabalho, administrando a casa, administrando a família. Meu Deus, renove as forças, meu Pai, de todos os que estão ouvindo essa oração, e todos os pais. Meu Deus, nós entregamos tudo na Tua santa e poderosa mão. Te agradecemos, em nome daquele que morreu na cruz por nós, que foi ensanguentado, torturado, o exemplo maior de todos os pais, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.